Mais uma entrevista chegando no Jornal Gente às 9h09. Vamos conversar com o ex-ministro da Defesa, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara Federal. Currículo é invejável, né? Também nosso colaborador aqui da Rádio Bandeirantes, Aldo Rebelo, que nos ajuda a entender assuntos principalmente relacionados à soberania nacional e à Amazônia. Ele é o novo secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ministro Aldo Rebelo, seja bem-vindo, né? Agora já como secretário, não sei se o senhor já tomou posse ou vai tomar posse aí nos próximos dias, vai começar o trabalho. Eu queria saber quais são as suas expectativas à frente de mais esse desafio para a sua carreira. Muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, meu querido amigo Cláudio Humberto, meu ilustre conterrâneo. Estou aqui na sua terra, viu? Estou aqui nas Alagoas, aqui perto da Pajuçara. Pedro, eu volto para São Paulo, conversei com o prefeito, conversei lá com os amigos que colaboram com o prefeito Ricardo Nunes e acertei que eu voltaria para São Paulo no começo de fevereiro e na primeira semana de fevereiro eu devo tomar posse, tá certo? E começar a trabalhar. É um desafio muito grande. São Paulo é uma metrópole universal. São Paulo é uma metrópole cosmopolita, com uma agenda muito carregada de compromissos em 2024. Nós temos a presidência do Brasil no G20. A agenda do G20, em boa parte, ocorrerá em São Paulo, a começar agora de fevereiro, com a reunião dos ministros das finanças do G20. São Paulo preside ou co-preside as cidades ibero-americanas, as cidades sustentáveis, e nós temos o desafio da agenda do meio ambiente, com a COP30 marcada para Belém, e São Paulo tem que marcar presença nessa agenda do clima. São Paulo tem que ter uma posição, e, na minha opinião, não é a posição do governo federal. Nós temos que ter outra agenda, que combine desenvolvimento com proteção do meio ambiente, e não entregar a agenda do meio ambiente ao governo de organizações não governamentais financiadas do exterior. E, além disso, também nós temos para o Brasil uma outra agenda muito importante. Nós temos visto aí o protesto dos agricultores europeus por conta das imposições de tributos novos sobre a produção agrícola e de, naturalmente, uma legislação ambiental proibitiva para a atividade agrícola. Mas São Paulo não produz agricultura. Como é que a Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo vai se preocupar com agricultura e pecuária? São Paulo está na ponta que consome produtos agrícolas. São 10 milhões de consumidores. E o impacto dessas normas sobre o preço dos alimentos é um impacto direto sobre a população de São Paulo, principalmente a mais pobre. Então, nós temos que ter uma agenda que proteja o consumidor e que proteja a segurança alimentar da população de São Paulo. Então, eu estou propondo que nós, que temos com os agricultores europeus apenas uma agenda de concorrência, de disputa, nós temos que ter também uma aliança, que é a aliança de todos aqueles que produzem alimentos e que são responsáveis pela segurança alimentar de cada um dos seus países e do mundo. Eu acho que São Paulo tem que ter uma responsabilidade sobre a agenda internacional do Brasil, pelo papel que tem a cidade mais importante, mais populosa do nosso país. Secretário Aldo Rebelo, é o que faltava no seu currículo. Olha, o currículo de Aldo Rebelo é impressionante, né? Além de ser um grande conhecedor de literatura e de história do Brasil, foi ministro de Estado várias vezes, foi deputado federal, presidente da Câmara. Está faltando mesmo também atuar na área da diplomacia, porque, afinal de contas, Aldo Rebelo é um diplomata nato, né? E, portanto, com toda certeza tem uma grande chance de fazer um trabalho magnífico. Queria saber qual a estrutura com a qual conta ou espera contar e se planeja levar para a sua equipe também integrantes da diplomacia brasileira. Esses profissionais da diplomacia, também muito admirados, né, que fazem parte da carreira de Estado do Itamaraty. Como consegue ver, como enxerga ou como projeta o seu trabalho a partir de fevereiro?
Meu prezado Cláudio Humberto, eu já tenho uma amiga que integrava, né, a Secretaria de Relações Internacionais como secretária adjunta, a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, que é filiada ao PDT, uma embaixadora de carreira recentemente aposentada, exerceu a função em diversos países como embaixadora do Brasil ou como diplomata, experiente, séria, capaz, é a secretária interina da Prefeitura de São Paulo de Relações Internacionais e que naturalmente continuará na minha equipe como secretária adjunta. A Prefeitura já dispõe de quadros importantes de carreira que integram a Secretaria de Relações Internacionais e eu vou buscar também selecionar pessoas competentes, como sempre procurei fazer em todas as atividades que exerci, da presidência da Câmara, aos ministérios que ocupei, a Secretaria da Casa Civil de São Paulo, sempre procurei reunir gente competente no Ministério da Ciência e Tecnologia, trouxe cientistas consagrados para ocupar funções importantes, o Ministério da Defesa também. Então, eu acho que é possível fazer da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo um marco, uma referência importante para a agenda internacional do Brasil, pela importância de São Paulo e pela relevância da cidade para o Brasil e para a América Latina e para o mundo. Os dois sacerdotes visionários que criaram essa vila nos idos de 1554, o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, talvez não vislumbrassem que 400 ou 500 anos depois, aquela vila que começou como um colégio para educar indígenas se transformasse numa metrópole tão importante para o mundo. E quem fala desses dois sacerdotes visionários é exatamente o escritor Stefan Zweig, quando escreveu O Brasil, País do Futuro, que ele dizia exatamente isso, né, que São Paulo nasceu como uma escola indígena para se transformar numa metrópole promissora e importante para o mundo. Ministro, agora secretário, né, como queiram, Aldo Rebelo, o senhor pertence ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, que vai apoiar o Guilherme Boulos na eleição desse ano para a Prefeitura de São Paulo. E o senhor está agora aceitando o convite para integrar a equipe do prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, partido que vai fazer, então, aí frente, né, com o candidato à reeleição, a Guilherme Boulos, em outubro. Como é que foi essa negociação aí? Como é que fica essa questão do senhor estar num partido que vai estar do outro lado na eleição de outubro? Pedro, eu conversei naturalmente com a direção partidária, conversei com o presidente do PDT, que é o Carlos Lupe, combinamos que no caso de assumir a secretaria, eu me licenciaria do partido pelo período que ocupasse a secretaria. Conversei com o candidato a governador do PDT nas últimas eleições, o ex-prefeito de Santana do Parnaíba, Elvis César, que apoiou totalmente a minha posição, a minha atitude e a minha decisão de integrar a secretaria do governo do prefeito Ricardo Nunes, e conversei com as pessoas do MDB com as quais eu tenho relações antigas, o presidente Michel Temer, o presidente do partido Baleia Rossi, o próprio secretário, o próprio prefeito Ricardo Nunes, os secretários que atuam na prefeitura. Por quê? Porque o PMDB é um partido que integra a base do governo. O PMDB tem 3 ministérios no governo do presidente Lula. O PMDB tem uma bancada que é da base de sustentação do governo, que é integrada, inclusive, pelo presidente nacional do partido, que é o Baleia Rossi. Então, nós construímos, de fato, uma frente heterogênea, plural, para
impedir um retrocesso na Prefeitura de São Paulo, impedir que na Prefeitura de São Paulo cheguem forças do atraso, que não têm responsabilidade nem social e nem política com a cidade, como eu pude testemunhar. Então, foi um processo que não foi precipitado, eu refleti depois do convite, que já vinha desde o ano passado, é que eu estava em Alagoas, aqui passando uma temporada com minha mãe em Alagoas, não estava em São Paulo, voltei para conversar sobre esse assunto, pedi um tempo para refletir mais e cheguei à conclusão que deveria, de fato, assumir essa função e essa responsabilidade. Conversei com minha mulher, com minha família, e politicamente também está tudo acertado. Continuo filiado ao PDT e continuo com o propósito de assumir a secretaria agora no começo de fevereiro. O PDT é um tanto quanto intolerante com iniciativas como a sua, assim, iniciativas desassombradas em relação à direção do PDT. Na verdade, o PDT tem proprietário, né? Não tem nem presidente. Mas o que eu queria saber é o seguinte, com tudo isso aí, ministro, isso significa, podemos inferir que a sua filiação ao MDB é inevitável? Como, Cláudio, sobre o MDB? Com tudo isso aí, a sua filiação ao MDB é inevitável? Não, eu não tenho essa ideia nem essa pretensão. Eu tenho a ideia de continuar afiliado ao PDT, eu tenho uma identidade com a história do partido, com o nacionalismo, o trabalhismo, a defesa da democracia, que é o que orientou a minha vida inteira, independentemente da filiação partidária. Os meus compromissos desde a minha juventude são esses. Eu vi, inclusive, recentemente um filme sobre a história da UNE, e eu apareço lá numa manifestação carregando uma bandeira do Brasil. Era um tempo em que você poderia ser progressista e carregar a bandeira do seu país, tá certo? E eu fiz isso durante a vida inteira. Sou nacionalista, tenho convicções democráticas e tenho convicção de que o Brasil precisa ser um país socialmente equilibrado. E o PDT tem essa tradição. Fui também do MDB. Quando havia o bipartidarismo, a minha filiação era no MDB. Eu participei do MDB, eu fui delegado à Convenção Nacional que escolheu Tancredo Neves para a presidência da República, representando a juventude do PMDB de São Paulo. Então, tenho amigos, tenho vínculos com o PMDB, mas minha filiação é no PDT. Conversamos aqui no Jornal Gente com o ex-ministro Aldo Rebelo, que vai assumir as funções aí da Secretaria Internacional de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Foi um prazer falar com o senhor aí, até uma próxima oportunidade, hein? Um abraço, Pedro, um abraço, Cláudio, um abraço aos nossos ouvintes e internautas. Abraço, boa sorte, ministro.